Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. No texto de hoje do profeta Zacarias, nós vamos ver como Deus se dirige ao povo em uma Jerusalém destruída, mas ele dá uma mensagem clara de esperança. O Senhor não abandona o seu povo, ele continua com o seu povo e ainda que eles não creiam, não tenham mais esperança, é Deus mesmo que vai suscitando esperança e que vai encorajando o seu povo. Por diversas vezes o texto vai dizer assim: isto diz o Senhor dos Exércitos. A insistência que é própria desse profeta, porque nos outros profetas nós vemos essa expressão que aparece naturalmente, mas Zacarias insiste praticamente em cada frase: isto diz o Senhor dos Exércitos, como um grande refrão que vai enchendo este texto de vida. Ora, hoje, na nossa liturgia, nós celebramos a memória de São Vicente de Paulo. É um presbítero francês, muito difuso a devoção, sobretudo por obra dos vicentinos, mas que é um santo reconhecido pelas suas obras de caridade, pelo seu amor para com os pobres. Cada santo da igreja nos chama a atenção para uma peculiaridade e a gente pensa nesse santo sobre esse aspecto. Não é possível pensar em São Vicente sem pensar no seu amor para com os pobres, sem esquecer das outras dimensões necessárias para uma vida de santidade, naturalmente a sua relação pessoal com Deus. Hoje, o Senhor falando com Israel através do profeta Zacarias vai dizer: tomei-me de forte ciúme por Sião. Diversas vezes no Antigo Testamento, Deus se apresenta como um Deus ciumento, que não aceita que o povo de Israel tenha ídolos, mas que tenha somente o Deus de Israel. E vai insistir ainda: consumo-me de zelo ciumento por ela. Voltei a Sião e habitarei. E vai dizer que os velhos e velhas estarão na praça com os seus bastões, com as suas bengalas, e os meninos e meninas também estarão nas praças de Jerusalém brincando. Ao momento, o Senhor vai fazer uma pergunta: acaso, se tais cenas parecem difíceis aos olhos do resto do povo naqueles dias, acaso serão também difíceis aos meus olhos? Ou seja, se a cidade está destruída, vocês não acreditam que essas cenas podem acontecer, dos velhos e velhas estarem nas praças, os meninos e meninas também? Se vocês não acreditam nisso, por acaso também eu não devo acreditar? Então, o Senhor vai dizer: olha, aquilo que vocês não têm esperança, é isso que eu acredito que vai acontecer. É isso que vai acontecer para o meu povo. Eis que eu vou salvar o meu povo da terra do Oriente e da terra do pôr do sol. Eu os conduzirei e eles habitarão no meio de Jerusalém. Serão meu povo e eu serei seu Deus, em verdade e com justiça. O Senhor reafirma mais uma vez que Israel, aquele resto que voltou da Babilônia, que voltou e não foi acolhido, que está desiludido em uma cidade destruída, que este é o seu povo, que é este povo miserável que continua a ser o povo de Deus. E Deus, com palavras, vai encorajando este povo para que ele, em meio à destruição, às ruínas de Jerusalém, não perca a esperança e nem perca a sua identidade própria de povo de Deus, não abandonando o seu Deus, não tendo ídolos que substituam o verdadeiro Deus de Israel. Deus é o Deus dos exércitos, um Deus que salva, o Deus que está junto ao seu povo. Nós ouvimos esta passagem do Evangelho de Lucas hoje, há poucos dias, na liturgia do domingo, na narração de Marcos. Então, depois do segundo anúncio da paixão, Jesus vai perceber que entre os discípulos eles tinham uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus percebe, Jesus tem uma grande capacidade intuitiva.
Então, o homem de Deus que percebe aquilo que está acontecendo. Então, Jesus pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. Veja que, para entender aquilo que acontece no Evangelho de hoje, primeiramente tem uma peculiaridade. Na língua que falava Jesus, o aramaico, a palavra para dizer servo é a mesma palavra para dizer criança. Criança em Israel era sempre amada, sim, mas valia pouca coisa. Não era um sujeito de atribuição de direito. Praticamente, alguém começava a ser um ser humano quando ele se tornava um adulto. Antes disso, não tinham seus direitos reconhecidos. Então, uma criança era aquela pessoa que, como sempre, uma criança o é, que você faz as coisas gratuitamente para ela. Ela não tem capacidade de retribuir. Mas isso fazia com que a criança não fosse considerada, não fosse a estrutura social, não era para cuidar, para acolher uma criança. Então, Jesus pega esta criança, coloca perto de si e então vai dizer assim: quem receber essa criança em meu nome estará recebendo a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. Jesus investe radicalmente o critério do mundo. Um critério que muitas vezes está assediando o nosso coração. A busca do poder, a busca de ser o primeiro, a busca de ser o maior. É por esse motivo que São Francisco, quando nasce a sua ordem, ele se chama de irmãos menores, frades menores, porque o ideal da fraternidade só se realiza quando eu me coloco a serviço. Ou seja, para ser de fato irmão, eu preciso ser menor. Se eu não for menor, eu não consigo ser irmão, não serei de fato nunca irmão. Então, no Evangelho de Marcos, nós também ouvimos esse momento que João vai dizer. Os apóstolos encontram alguém que está fazendo exorcismos usando o nome de Jesus. Uma prática que era comum na antiguidade. Era o nome de uma pessoa considerada forte, era usada pelo exorcista. No tempo de Jesus era sobretudo o nome de Salomão, o símbolo da sabedoria que era usado. Mas já começavam a usar o nome de Jesus. Então os apóstolos encontram alguém que está fazendo exorcismo em nome de Jesus e não aceita aquilo que está acontecendo. Vejam que no Evangelho de Marcos se conta um pouco antes que alguém vem com uma criança e pede para Jesus abençoar, porque os apóstolos não conseguiram exorcizar. Então existe uma frustração dos apóstolos que não conseguiram exorcizar e encontram alguém que está exorcizando. Em Marcos, João vai dizer assim, que não nos segue. Uma frase que diz muito sobre o que passa na cabeça dos apóstolos. O desejo de se apropriar de Jesus. Não nos segue. Aqui no Evangelho de Lucas, que Lucas busca sempre, é importante ver essas diferenças, nuances, porque não vai dizer essa frase, mas vai dizer assim: não anda conosco. Em Lucas, todas as pessoas, na narração dele, ele coloca de um modo mais delicado, para não comprometer a história da pessoa. Porque a frase colocada na boca de João no Evangelho de Marcos é uma frase, de algum modo, muito decepcionante em relação ao apóstolo. Porque ninguém tem que seguir a eles, tem que seguir o Cristo. Não nos segue. Mas aqui ele vai dizer: não anda conosco. Jesus vai dizer: não o proibais, pois quem não está contra nós está a nosso favor. Então nós encontramos diversas sementes do verbo, diversas pessoas que vivem o Evangelho, mesmo não pertencendo ao nosso grupo. E por isso nós devemos louvar, porque é sempre obra do Espírito de Deus.
Tenham um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.